Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor a você. Eu sou o Padre André, sou o conselheiro espiritual das equipes de Nossa Senhora e como é bom poder estar aqui com você nesse mais um vídeo de formação para vocês equipistas. Hoje, nesse tema de estudo, nós queremos falar um pouco sobre Paulo. Bom, vamos começar. Paulo, ele é de origem da cidade de Tarso. Tarso é uma cidade de uma forte cultura helênica, uma cidade que vivia muitas pessoas, era uma região marítima. E Paulo, então, ele vai crescer nesse ambiente de muitas religiões. Ainda muito jovem, a sua família envia ele à cidade de Jerusalém para se formar numa escola, que é então uma forma de dizer internato rabínico, a escola de Gamaliel. Paulo então vai ter contato com a lei e Paulo então vai desenvolver uma cultura muito grande. Paulo sabe ler grego, sabe ler o latim e sabe ler o hebraico. Bom, de si, no capítulo 1 de Gálatas, no versículo 14, Paulo vai dizer assim: no zelo pelo judaísmo superava muitos dos companheiros de idade da minha nação. Mostrava-me expressadamente zeloso das tradições paternas. Isso aqui a gente já começa a perceber a personalidade de Paulo, né? A estrutura forte de si mesmo diante desse ambiente exterior de uma multiforma religiosa. Bom, talvez todos esses princípios rígidos fossem para ele de fato muito importante, porque ele cresceu numa sociedade multicultural, para não se afundar diante de todos aqueles contextos arbitrários que ele estava vivendo. Bom, diante deste ambiente, diante desse contato lá em Jerusalém, Paulo vai ter então o primeiro contato com aqueles que começam a pregar uma outra orientação e a qual Paulo vai, por causa do seu zelo, a lei vai começar a perseguir. Bom, você já sabe de quem nós estamos falando aqui. Evidentemente, aqui começa a perseguição aos judeus, cristãos. Bom, ali no início da igreja primitiva, Lucas vai nos narrando que Paulo, diante dessa sua perseguição aos cristãos, vai ter então a sua vida virada dos avessos. Há três grandes relatos que Lucas nos narra da conversão de Paulo. Uma vez ele mesmo, Paulo, descreve esse acontecimento no caminho de Damasco, e duas vezes Paulo vai contar sobre a sua própria conversão, por exemplo, lá no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, de 1 a 21, aos seus companheiros de fé, judeus, e depois em um discurso diante do rei Agripa e do governador Festo, lá em Atos 26. Bom, é nesse momento que há toda uma reviravolta no coração de Paulo, diante então desse ambiente que ele vai sair da escuridão para vir à luz. É na escuridão que para ele se manifesta a luz de Jesus Cristo. Paulo, então, diante desta atitude de Jesus, ao ir ao encontro dele, vai fazer dele, então, o maior, vamos dizer assim, nesse momento, apóstolo da igreja primitiva. Aquilo que antes Paulo perseguia, passa ele agora a anunciar com paixão. Então, podemos até afirmar, né? Paulo vai ser o apóstolo da liberdade. Bom, para ele, para Paulo, o mistério de Cristo é divino. Para Paulo, o mistério do Senhor é aquele que abriu seus olhos para uma verdadeira realidade, para a luz de Deus que apareceu para ele, na pessoa de Cristo. Paulo,
meus irmãos e minhas irmãs, com esse seu temperamento apaixonado por Jesus Cristo e a sua estrutura rigorosa, vai moldando o seu coração e a sua forma de ser enquanto apóstolo de Jesus. E também isso será muito forte no seu dado missionário. Assim como antes ele perseguia, agora ele vai lutar contra todos os que vão então deturpar o Evangelho. Paulo, de uma forma muito conivente, de uma forma bastante forte e também de uma forma bastante apaixonada e clara, vai deixando os seus traços, as suas impressões nos livros dos Atos dos Apóstolos e nas suas cartas. Porém, eu gostaria aqui de trazer um parênteses. Alguns historiadores falam que Paulo era uma pessoa, embora com toda essa grandeza, com toda essa maestria, era uma pessoa de aparência fraca. Era uma pessoa de estrutura baixa, talvez um tanto curvado. Além disso, Paulo tinha uma doença estranha. De acordo com alguns historiadores, para Paulo era epilético. Ele escreve sobre isso na carta aos Gálatas, sobre sua doença, lá no capítulo 4, de 13 a 14, vai dizendo assim: sabeis que eu estava doente quando vos anunciei o Evangelho pela primeira vez. Fui para vós uma provação, por causa do meu estado físico, mas nem por isso me desprezastes ou rejeitastes, mas me acolhestes como um enviado de Deus, como Cristo Jesus. Bom, para Paulo, essa doença talvez tenha relação com toda a sua atividade missionária, talvez devido aos pedrejamentos que ele sofreu em virtude das muitas pancadas que ele recebeu no trabalho ardor, de anunciar o Evangelho. Bom, contudo, ele pedia a Deus que o libertasse desse espinho da doença. Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 2, capítulo 12, de 8 a 9, ele vai dizer assim: por esse motivo, supliquei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele me respondeu: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que a força chega à perfeição. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é diante deste homem que nós nos encontramos. Paulo também não foi só teólogo entre os apóstolos, que anunciou o Evangelho no seu tempo, de forma que o tornasse compreensível e atraente diante do Império Romano, mas ele também é um homem profundamente místico, porque ele experimentou em si mesmo Jesus Cristo. Lá em Gálatas 2, 19 e 20, ele vai dizendo: na realidade, pela lei morri, para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Minha vida, presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Bom, Paulo, a partir disso, dessa sua consciência de ter uma vida profundamente mística em Cristo, vai encontrando em Jesus, o Mestre, uma nova identidade. Ele não mais se define segundo as pessoas, o seu reconhecimento, sua atenção vai ser voltadas para Jesus. Sim, Jesus está nele, tornou-se para ele o verdadeiro ser. Então, o Paulo vai vivenciar Jesus como centro da sua vida interior, e ele se tornou um com Jesus. Bom, esse caminho também é um caminho para nós, queridos equipistas,
Nós não podemos nos esquecer dessa indicação de Paulo, né? Viver em Cristo, viver na presença de Cristo, estarmos na presença de Cristo, e é exatamente em Cristo e por causa de Cristo, diante dessa referência maravilhosa de Cristo em sua vida, Paulo, não só como místico e dotado de uma personalidade forte, de uma cultura grande, Paulo então vai se doar, vai levar essa experiência de Cristo ao mundo da sua época. Alguns historiadores, alguns professores de exegese calculam que Paulo percorreu a pé e de navio 16.000 quilômetros de estradas. Olha, que homem maravilhoso, né? Então, meus irmãos, Paulo vai se mostrar publicamente, ele vai lutar, ele vai buscar o conflito, por diversas vezes ele vai ser preso, vai ser expulso. Por fim, Paulo não teve uma vida tranquila por causa de Jesus, e foi exposto em muitos tantos perigos interiores e exteriores por causa de Jesus. Gostaria que você lesse lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, de 23 a 26, ele vai narrando essa sua experiência. Também, Paulo vai, por causa do Evangelho, e dentro desse contexto, vai enfrentar vários perigos em seu esforço pela nova igreja. Paulo é o grande missionário do Novo Testamento. Ele, então, pois, não tem medo de perder a própria vida. Paulo não tem medo de morrer por causa do Evangelho. Porém, e por causa disso, todas as suas ações estavam no centro e sempre referência propulsora de sua vida, Jesus Cristo. Cristo estava no seu coração e a partir deste centro ele se direcionará ao exterior e vai ser capaz de levar a tantos e tantos lugares essa experiência de Cristo em sua vida. Bom, como falar de Paulo se não falarmos disso, né? A missão, meus irmãos, é isso. Missão é viajar ao mundo, é aos lugares em que nós, impulsionados por aquele que nos atraiu, por aquele que nos amou por primeiro, por aquele que já tocou em nossas vidas, como tocou na vida de Paulo. E neste ano nós estamos aqui estudando esse caminho tão bonito em que, como casal santo, nós devemos dar um testemunho para o mundo da alegria de Cristo. Então, a santidade se dá nisso em que cada casal, cada um de vocês devem fazer em Cristo, como Paulo fez, fazer de vossas vidas fecundas para os outros. Paulo nos ensina que é preciso se converter. Às vezes na nossa vida nós precisamos, convertidos, tomar uma direção contrária. É preciso deixar certas realidades para trás. É preciso, às vezes, recomeçar do zero. É também preciso acreditar na força do amor de Deus, que deu a Ele força, esse amor propulsor para levar a tantos e tantas essa experiência de Cristo. Bom, Paulo então também nos ensina, meus irmãos e minhas irmãs, toda essa criatividade missionária. Então vocês que estão aí cuidando de tantos irmãos, equipistas, que com vocês estão fazendo, né, essa jornada, essa viagem de viver a santidade, então peçamos a intercessão de São Paulo, embora diante de tantas pancadas, embora diante de tantas questões que a nossa vida missionária
exige de nós, que nós então tenhamos essa certeza de que Deus nos chamou, Deus te chamou e está conosco, e Ele então nos guiará, e certamente na força desse amor em nossa vida daremos passos bonitos, edificantes, certeiros, para que o Evangelho chegue a tantos e tantos corações, principalmente aquele Evangelho anunciado pelo testemunho da santidade na vida de vocês. Deus abençoe vocês, meus irmãos equipistas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.